Olá, minha gente! Eu sou a Evê e hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso bolo de chocolate, daqueles bem chocolatudo, para você chamar o vizinho, o parente, os seus amigos para tomar com aquele cafezinho preto. Me acompanha nessa receita! Para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar de 1 xícara de chocolate em pó. Aqui eu estou usando chocolate 100%. Você pode usar também o chocolate 50%. Só não aconselho a usar o achocolatado, porque o seu bolo vai ficar com uma cor mais clara e um sabor mais adocicado. Então, para você ficar com um bolo de chocolate com uma cor mais forte e um sabor menos intenso de açúcar, você pode usar ou o cacau 50% ou o cacau 100%. Nós vamos precisar também de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar cristal, mas pode ser o refinado também, ou o demerara, caso você queira. 1 xícara de óleo, 1 xícara de água morna, 4 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Aqui eu estou fazendo a metade da receita. Na minha casa nós somos em 3 pessoas. Então, se eu faço um bolo muito grande, ele sobra, ele fica ressecado. Então, eu faço metade da receita. Na descrição do vídeo, eu vou deixar a receita completa, caso você queira fazer para mais pessoas, e a metade da receita, que serve em torno de umas 5, 6 pessoas para um café bacana. Essa minha forma, que está untada e enfarinhada, ela tem aqui em cima a dimensão de 23 centímetros. E na base de baixo dela, eu vou virar aqui para você ver, ela tem 17 centímetros e meio, ok? Então, para meia receita, é o tamanho ideal de forma. Se você for fazer a receita inteira, vai precisar de uma forma maior. Então, agora nós vamos bater o bolo e eu te encontro daqui a pouco. Então, no liquidificador, nós vamos colocar primeiro os ovos, o óleo, e o açúcar. E vamos bater bem essa mistura durante uns 2 minutos. Depois de bater por aproximadamente de 2 a 3 minutos, a mistura ficou um pouquinho mais clara. É hora da gente acrescentar o restante dos ingredientes. Vamos colocar a farinha de trigo. Lembrando que aqui eu não peneirei os ingredientes secos, ok? Somente medi os ingredientes usando uma xícara medidora de 240 ml. Depois de colocar a farinha de trigo, o cacau em pó, a água, nós vamos novamente bater essa mistura. Ao colocar a farinha, o cacau e a água, nós vamos bater somente até que a mistura fique homogênea, uma massa lisa e brilhante. Se o seu liquidificador for como o meu, que é um pouco maior, e algumas vezes os ingredientes grudarem nas laterais, pare o liquidificador, passe uma espátula nas laterais dele, limpando, tirando todos os ingredientes e volte a bater até que os mesmos estejam bem agregados. Depois que estiver bem misturado, nós vamos colocar por último o fermento em pó. Aqui nós não vamos bater muito o liquidificador. Eu prefiro mexer assim, ó. Pego a espátula, mexo com a espátula mesmo, para não bater, para o fermento não perder as propriedades dele e o bolo não crescer por conta de ficar batendo muito. Fermento, sempre que você colocar no bolo, é a última coisa a ser colocada e colocada com delicadeza. Se você ficar batendo muito, o bolo não cresce e às vezes fica embatumado, ok? Aqui nossa misturinha já está pronta e aí nós vamos colocá-la na forma. Lembrando que a forma deve estar untada e enfarinhada.
E assim que eu comecei a bater o bolo, eu já liguei o forno e deixei ele pré-aquecendo numa temperatura de 220 graus aproximadamente. Se o seu forno for um forno mais forte, você tem que colocar a temperatura em 180 graus. Se o seu forno for um pouquinho mais fraco, pode colocar até em 220 graus. Vai depender muito da potência do seu forno o tempo de cozimento do bolo. Ele demora de 30 a 40 minutos para ficar pronto. Na dúvida, faça o teste do palitinho. Enfie o palito de dente ou o palito de churrasco dentro do bolo e se ele sair limpo é porque já está cozido e já está pronto, ok? Assim que o bolo começar a assar e estiver mais ou menos pronto, eu vou fazer o teste do palito para vocês verem como que funciona. Aqui, vou só colocar meu bolo dentro da forma e levar para assar. Depois de ter colocado toda a massa na forma, você pode passar uma espátula por cima só para igualar a divisão de massa, para que o bolo não cresça mais de um lado e fique menor do outro. Além disso, eu gostaria de dar uma outra dica de ouro para vocês. Quando você for separar os ovos para fazer o bolo, ou qualquer outra receita que vá levar 1, 2, 3 ou mais ovos, sempre coloque os ovos num potinho separado e depois agregue a receita. Eu, por exemplo, ao fazer esse bolo, o primeiro ovo que eu peguei estava choco. Se eu tivesse colocado ele direto no liquidificador, já era a minha receita. Então, sempre que você for utilizar ovos, coloque os ovos separados num pote primeiro e depois agregue a receita, porque assim não tem perigo de você perder a sua receita. Depois de 40 minutos no forno, eu vou fazer o teste do palito. Mas eu já consigo ver que ele está assado, porque a beiradinha dele está começando já a desgrudar. Quando eu bato a mão, eu sinto que ele está firme, sem afundar. E se o palito saindo um pouquinho sujo, a gente pode deixar ele mais uns 5 minutinhos no forno. Ó, tá vendo? Saiu quase nada, tá praticamente limpo. Então eu vou deixar só mais uns 5 minutinhos no fogo baixo, para ele acabar de fazer uma crostinha aqui por cima. E aí eu volto depois mostrando ele já frio, tá? Para desenformar e desenformado. Depois que o nosso bolo assou, nós vamos esperar ele amornar ou até mesmo esfriar para desenformar. Se você desenformar o bolo assim que ele sair do forno, existe uma grande probabilidade do seu bolo quebrar. Então espera, né? A gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Então a gente fica muito ansioso querendo que o bolo, né, a gente desenforme para servir e tudo mais, mas aguenta aí um pouquinho, espera esfriar para poder desenformar. Então vai passar a faca, né, em toda a lateral aqui do bolo, todinha, e aqui também por dentro, e pode até dar uma puxadinha nele aqui, ó, para desenformar, ok? A gente coloca no pratinho. E vira. Ó, tá vendo? Eu resolvi desenformar quente. E aí, ele acontece isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu acabei de tirar ele do forno faz pouco tempo. Ele ainda tá muito quente. E aqui, ó. Se você acontecer a mesma coisa... E eu queria fazer isso mesmo, tá? Eu queria que você visse quando desenformasse ele quente. Quando a gente desenforma o bolo quente, acontece de soltar esse pedaço, porque o bolo tá fofinho. Ó, é um bolo bem fofinho. E se você desenforma ele quente, ele vai grudar todo na forma. Então é por isso que é importante você esperar, porque aí você vai servir uma coisa bacana pra sua visita,
tá bom? Então aqui, ó, mas, ai, Eveline, aconteceu de repente o meu bolo grudar. Não tem problema não, a gente vai dar um jeitinho nele. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, raspar o fundinho aqui, com todo o cuidado e carinho do mundo. Vamos desgrudando e vamos colocando sobre o bolo aqui, ó. Ok? Porque depois eu vou fazer um brigadeirinho mole, que eu vou colocar por cima do bolo, e aí vai disfarçar essas imperfeições dele, ok? Aqui. Já já eu volto com o brigadeirinho mole para colocar por cima. Vocês vão ver que vai tampar tudo. Então, aqui eu vou preparar então o meu brigadeiro mole para colocar em cima do bolo, tá? Eu usei, como eu fiz meia receita de bolo, também estou fazendo meia receita de brigadeiro, tá? Então, meia lata de leite condensado, uma colher de chocolate em pó, nesse caso eu usei o 50%, e meia colherinha de manteiga. Vamos mexer tudo aqui até ele chegar num ponto antes de enrolar, né? Que é um ponto mais molinho. Nós vamos mexendo aqui a panela de fundo grosso para poder não queimar o brigadeirinho, tá? O fogo aqui tá um pouquinho alto, mas daqui a pouco eu abaixo, que é só para ele dissolver e integrar os ingredientes. Depois de aproximadamente 2 minutos, já tá bom, ó. Porque como é pouquinho, é meia receita só, vai fazer mais rápido. Desliga o fogo. Continua a mexer, porque a panela ainda tá quente, para o brigadeiro não grudar, tá? E vou colocar sobre o bolo. Então, aqui eu vou pegando as colheradas, vou colocando sobre o bolo. Complementar, eu coloco um granulado. Então é isso, pessoal. Se por algum acaso o bolo grudou na forma, ficou os pedacinhos lá no fundo da forma, tem problema não, né? Não vamos jogar o bolo fora, não vamos chorar, não vamos falar, ai, que não faço, que não dá certo, né? Não tem problema, você faz o brigadeirinho mole, ou pode fazer uma calda daquela de chocolate que vai em cima do bolo de cenoura. Põe um granuladinho por cima, dá pra servir visita, fica super bonitinho. E esse bolo, ele é muito fofinho e ele é muito gostoso. Então, vale a pena você fazer a receita. Gente, esse bolo fica super, super fofo. Olha aqui, olha a textura dele, olha. Muito fofinho. Você corta e ele desmancha mesmo. Olha que maravilha essa receita. Faz aí e me conta depois como que ficou. Então, chegamos ao final de mais uma receita. Coloque aí nos comentários se você conseguiu fazer, se assim como eu, você também errou o ponto do bolo, mas conseguiu ajustar e aí agradou os seus convidados. Dê um like no vídeo, compartilhe com outras pessoas e ajude a divulgar essas delícias para seus amigos e os seus conhecidos. Beijo grande!